Oi, galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale e hoje nós vamos da segunda parte da minha história. Em primeiro lugar, quero agradecer aos novos inscritos, aos velhos inscritos, aos não tão velhos assim, obrigada. Meninas, recebi muitas mensagens no Instagram de pessoas me dando apoio, me dando suporte e eu me sinto muito feliz por isso. Porque realmente foi uma situação difícil, mas eu entendo que nada na vida é por acaso, tá? Eu vim pra contar a minha história, não vim pra me fazer de coitada, apesar do sofrimento, né, que eu tive naquele momento e que eu tô passando por alguns processos de aprendizado, de crescimento, alguns estão doendo muito, outros não, mas assim, eu vim somente para contar minha história para vocês que estão aqui no canal, né? E gostaria de uma satisfação, alguma coisa assim parecida. Algumas coisas eu vou evitar falar porque, embora eu tenha me sentido desrespeitada em alguns momentos, eu não vou fazer o mesmo, tá? Então, assim, algumas particularidades eu não vou adentrar. Mas também quero pedir para você, se você chegou até aqui, né? Se você assistiu a história anterior, o início, vou deixar aqui no card. E se você chegou até aqui, vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Ale, estou aqui nos Estados Unidos. É uma história longa, mas assim, se você pegar alguns vídeos, você vai saber um pouco mais como que eu cheguei até aqui. E o vídeo anterior, ele conta sobre a minha história, né? Que aconteceu, por que eu vim pra Flórida. E se você não é inscrito, se inscreva. Por favor, deixe o seu like nesse vídeo. E comente, né? Eu agradeço todos os comentários, eu venho lendo todos os comentários, venho deixando o coração, ou venho comentando também. Eu sei que muitas pessoas também têm algumas dúvidas, eu tô respondendo, tá, gente? Algumas vezes eu sou muito direta para responder, não é que eu não goste de perguntas, né? Porque se vocês estão aí assistindo é porque tem curiosidade, às vezes quer perguntar, às vezes quer fazer alguma observação, eu respondo, eu sou muito direta, mas assim, todos vocês são bem-vindos ao meu canal, eu agradeço o respeito imensamente que vocês estão tendo por mim nesse momento, que pra mim ainda continua sendo um momento difícil, mas eu sei que eu vou sair, tá? Tem um canal também que eu gosto muito de assistir, que é do psicólogo Marcos Lacerda, e ele fala muitas coisas assim legais, né? A respeito sobre relacionamento. E, gente, não adianta, né? Para um relacionamento acontecer, ele sempre fala mais ou menos isso, não nessas palavras. Precisam de duas pessoas, né? E quando você vê que a coisa não tá caminhando, não vai empurrando com a barriga, né? Tenta conversar. Se não tiver conversa, põe um ponto final, porque a vida é breve, a vida é isso aqui, ó, passa muito rápido. E apesar de tudo, eu estou aqui, estou bem, estou com saúde e vou contar a história. Olha, gente, 3 minutos de vídeo falando só sobre. Mas assim, muito obrigado, muito obrigado pelos comentários, gente. Meu Instagram, as meninas me encheram de mensagem, que delícia, eu tava com saudade disso. Eu tô com meu emocional muito abalado, mas eu quero agradecer a todas as mensagens. Meninas, um beijo, muito obrigada e bora lá para a continuação da história. Bom, voltei. Vamos lá. Então, eu parei no momento que eu saí da imigração, lembra? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui. Eu saí da imigração e eu fui, minha amiga que é daqui, né, da Flórida. O que acontece? Eu vou fazer tipo só um resuminho. Eu vim do Brasil, né, aeroporto de Guarulhos, Fort Lauderdale, porque as passagens estavam muito caras, então eu fui até Fort Lauderdale e eu ia para Atlanta, só que eu ia pernoitar. Eu pernoitei aqui na casa da minha amiga na Flórida e de manhã o marido dela foi me levar
no aeroporto para eu pegar um voo para Atlanta. Foi muito difícil, né? Quando eu saí do aeroporto, eu estava lotada de mensagem. Minha filha mandando mensagem, o Barry mandando mensagem, minha amiga mandando mensagem. Eu fiquei presa na imigração. Se você não assistiu essa história, eu vou deixar linkada aqui para você saber o que aconteceu. Aí cheguei no carro, já cheguei com crise de choro, falei com a minha amiga, ela calma, calma, não fica assim, vai dar tudo certo. Eu vim pra cá, né, pra casa da minha amiga, pra dormir, pra descansar. E ela me apoiou muito, né, e ela tem uma história linda, tá? Ela tem uma história muito bonita aqui nos Estados Unidos. Hoje ela e o marido dela, eles estão estudando pra pegar a cidadania, né? E assim, é uma pessoa, minha amiga, não é de amiga mesmo de 26, 27, 28 anos mais ou menos que a gente tem amizade. E aí de manhã eu dormi, né? De manhã o marido dela me levou até o aeroporto de Fort Lauderdale porque eu ia para Atlanta. E no caminho ele sempre conversando comigo, Alessandra, o que o cara da imigração falou, de certa forma, ele tem razão, né? E quem avisa, amigo né, gente? Então, peguei o voo até Atlanta. Foi muito diferente. É diferente pegar voo doméstico, né? Voo internacional, você tá acostumada com petisco, com bebida. Voo doméstico, que é dentro do país, né? É diferente. Aqui é quase igual tipo Gol, né? Você vai viajar de Gol. Cheguei em Atlanta, peguei um Uber. Pra quem não sabe, o Barry, ele teve um problema de saúde, então quanto menos ele dirigisse, melhor, porque as percepções dele aqui laterais ficaram um pouco, como que eu posso dizer? Ficaram mexidas, né? Então essa percepção aqui, e aqui nos Estados Unidos é só estradão, só estradão. Meu, é muita faixa, nem em São Paulo eu vi tanta faixa. Então, para quem tá com esse problema de percepção, né, das laterais, essa quantidade de faixas não é boa. Então, eu peguei o Uber, um indiano, gente, lembro do indiano. Gente, o pessoal fala, inglês de indiano é ótimo. Conversei um inglês com o tiozinho, muito, muito bom. E aí ele me deixou em casa, chegou em casa, o Barry abriu a porta, me abraçou, eu abracei ele, comecei a chorar, porque veio toda à tona aquela questão da imigração, né, e tudo, e conversei com ele e tal. Foi assim, toda vez, gente, o meu relacionamento era isso. Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil, México, Brasil, México, Estados Unidos, ele, Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo. Então sempre foi essa ida, vinda, ida e vinda, porque nós decidimos fazer uma experiência de convivência juntos, porque não é fácil, tá? Eu já falo, eu não sou uma pessoa fácil de conviver. Ele, duplamente difícil, por conta da idade e da vivência, né? Enfim, então os dias foram se passando, e aí teve um dia que a gente conversando, eu falei pra ele assim, eu posso te fazer uma pergunta? Eu quero que você me responda com sinceridade. Sempre houve sinceridade entre nós, tá? Até aqueles momentos ali. Entre aspas, né, gente? Porque sempre houve sinceridade. Não, se eu pedir sinceridade é porque eu já estava percebendo que eu não tinha uma sinceridade aí. Falei, posso fazer uma pergunta? Me responda com sinceridade. Quando você se divorciou lá, né, acho que 7, 8 anos atrás, porque logo quando a gente se conheceu, ele tinha acabado de receber o papel de divórcio. Aí ele falou assim, Aí eu falei assim, você prometeu pra você mesmo que você não ia casar com mais ninguém, não é isso? Eu olhei bem nos olhos aqui, ó, na bolinha dos olhos dele. Ele pegou e fez eu prometi. Eu falei, então, por que você foi buscar um relacionamento internacional? Me fala. Gente, eu já estava imaginando isso, sabe? Porque assim, eu recebi um comentário que uma pessoa, ela escreveu tipo assim, mais ou menos isso.
Ah, mas parecia que estava tudo bem. Mas estava tudo bem, né? A questão do papel, gente, um papel não faz um casamento. Mas aqui nos Estados Unidos faz sim. Isso não tem nada a ver com amor, tá? Isso não tem nada a ver com amor. Isso tem a ver com dignidade, de você trabalhar, pagar seus impostos, participar da comunidade, você ter crédito, você comprar um carro pelo valor que realmente é, tá? Por quê? Porque você está participando da comunidade. Quando você é casado, você tem papel, você tem benefícios também, né? Ah, quais os benefícios? É dessa questão que as pessoas às vezes vêm brasileiro pra cá. Não tô discutindo se a pessoa é documentado ou não é documentado, mas quando você não tem documentos, é diferente a vida, tá? Você vai comprar um carro na loja, aquele carro ele vai custar 3 vezes mais. Trabalho. Ah, tá. Aqui na faxina, gente, se ganha bem, tá? Independente se você tem documento ou não, se ganha bem. Mas quando você tem o seu documento, você tem mais autonomia, você tem estado que você não pode. Aqui na Flórida você não tira habilitação se você não tem documento, né? Você pode tirar em outro estado, mas agora a gente tá com o governo exigindo, porque assim, se você mora aqui na Flórida, você tem a habilitação da Flórida. Se você vai para Massachusetts, você troca a habilitação para Massachusetts, entendeu? Não é tipo assim, a minha habilitação é válida no território nacional, entre aspas, porque aqui o governador ele não quer aceitar a habilitação de outros estados. Isso é outra coisa, um outro assunto que não dá para conversar agora. Mas resumindo, é dignidade. Ah, mas você precisava do papel para você ser feliz, para você... Não! Eu e o Ber, a gente se dava muito bem. Tinha briga? Tinha, gente. Cultura diferente, geração diferente. A gente tinha alguns pontos que nós discutíamos, né? Algumas coisas ele não aceitava. Como eu sempre falei, às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas e aí eu vou olhar lá o perfil. É porque a pessoa não assiste meus vídeos, não assistiu meus vídeos anteriores. O que eu falo pra vocês? Relacionamento com o americano não é fácil. Com o homem americano não é fácil. Não é fácil. Eles têm as manias, eles têm o jeito deles. Eles querem ser o homem da casa de cima a baixo. Tudo que você falar. Se você é uma mulher que não gosta de dar satisfação, que não gosta de estar um pouco ali, não atrás, mas um pouquinho, um passinho para trás, você não tá preparada para casar com um americano. Você não tá. Americano que toma conta da casa e da família. Porque tem muitos homens por aí, seja americano, seja outra nacionalidade, que ele até gosta que a mulher tá na frente. Porque só vai no lombo dela. É ela que banca a casa. Entendeu? Ele nem se preocupa, ele tá ali. Mas se você quer uma pessoa que assuma as rédeas, é isso que você vai precisar. Tá? Ou você fica do lado um passinho mais para trás, ou você fica um passão lá para trás. É isso, gente, é a realidade. Eu tô falando que é a minha experiência e eu já vi acontecer isso com as minhas amigas que são casadas com americano. É ruim? Não é ruim, mas você precisa controlar seu gênio. Então era isso. Às vezes eu controlava meu gênio, né? Então assim, quando ele tava muito, eu controlava meu gênio. Tinha vez que eu tava assim, ele controlava ele. E era isso. É um relacionamento. Então a gente sempre se dava bem. E aí quando eu fiz essa pergunta pra ele, falei, fechou. O cara não vai casar, ele não vai. Eu não sei por que lá no começo ele falou essa história, não sei por quê. Gente, eu também não... Olha, posso falar? Tem coisas que não são problema meu, é problema dele, né? É ele, não sou eu, não vou ficar investigando. Gente, eu tenho 45 anos, em breve vou fazer 46. E não vou ficar investigando, não vou ficar ensinando um cara de 60 anos, não tenho. Minha filha tem 28 anos, entendeu? Então aí minha cabeça já começou a ferver, né? Eu falei, putz,
que eu faço, né? Tenho 6 meses para ficar aqui, preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. E aí a minha amiga já tinha conversado comigo, Alessandra, aqui na Flórida é melhor para trabalho, porque na Georgia, né? Para quem via meus stories sabe que lá tudo é muito longe. Aqui, por exemplo, eu vou aqui 5 minutos eu tô tipo no McDonald's, mais 10 minutos eu tô no Publix, que é um supermercado famoso aqui. Mas não sei quantos minutos. Aqui, eu pego a avenida aqui, eu vou de boa. Eu vou andando aqui, eu tô na praia, entendeu? Então, assim, lá é tudo muito longe, tudo precisa de carro. E aí minha amiga falou, ela até tinha sugerido, fala com ele, pra ele vir pra cá, pra você morar aqui é melhor, você consegue trabalhar, você consegue, né? E você vai se virando e você vê aí, porque, gente, posso falar? Quando você tá de fora, você tem uma visão dos Estados Unidos da América. Quando você tá aqui dentro, você tem outra visão. Aqui, quando você tá aqui dentro, você tem muita informação que gente aí fora não tem. Então, existe N possibilidades de vistos, entendeu? Existe N possibilidades. Eu não vou falar sobre isso porque eu não sou profissional, tá? Eu não sou profissional, eu não oriento ninguém. Isso é preciso consultar um advogado de imigração para que você saiba as suas possibilidades, mas existe N possibilidades de vistos e eu não sabia. Na conversa com a minha amiga, né, quando eu vim pra cá lá do aeroporto pra cá, ela falou assim, Alessandra, não se prenda a isso, se de repente ele não quiser e você quiser ficar com ele, fica. Mas ela falou assim, começa a procurar crescimento, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, comprar suas coisas, começa a pensar grande, né, comprar o seu carro, comprar suas coisas. Isso que, assim, é o que todo mundo pensa, o que todo mundo quer. Era gostoso a minha vida de dona de casa, né, de arrumando a casa, de fazendo as coisinhas, era gostoso, gente, mas assim, posso falar? A vida, ela pede muito mais de você. Pede muito mais, qualquer tipo de trabalho, entendeu? Nem que for voluntário, né? Mas a vida, ela pede muito mais, ela pede movimento. Nós temos que ser gratos por estar aqui vivos, né? E como nós somos gratos? Somos gratos trabalhando, fazendo valer a pena. Essa é a palavra, você precisa fazer valer a pena. Quantas pessoas não estão nos hospitais? Quantas pessoas não têm aonde morar e você tem, né? Ai, como que eu posso ser grato? Eu agradeço todo dia, mas como que eu posso ser mais grato? Fazer valer a pena. Faça valer a pena a sua vida, trabalhando, se dedicando às coisas que você gosta, às pessoas, entendeu? Então, aí minha cabeça, quando ele falou pra mim que ele tinha prometido pra ele mesmo que ele não ia casar com mais ninguém depois do divórcio, porque na realidade ele teve um divórcio muito difícil, ele me contou um tempinho atrás. Gente, é coisa de filme, tá? É coisa de filme. Eu não entendo porque as pessoas, elas não dão certo, porque, não tá dando certo, beleza, vamos divorciar, cada um pro seu lado, né? Você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Não, as pessoas têm que infernizar o outro, e foi isso que aconteceu com ele, infelizmente. E aí eu fiquei pensando, minha cabeça borbulhando, e aí o que eu fiz? Eu adoro escrever. É tudo que meus pensamentos, meus anseios, meus desejos, minhas conversas com Deus, eu sempre escrevo. E aí comecei a escrever um e-mail pra ele. Não, aí ele falou isso, né? Eu fiquei em choque. Não foi tudo assim, não. Eu fiquei em choque, acho que eu tive uma crise de nervo, né? Comecei a brigar com ele, eu briguei, eu gritei, eu falei um monte. Ele passou muito mal. Ele foi parar no hospital, não sei se foi por isso ou por outra coisa. Ele foi parar no hospital, a pressão dele subiu. E foi um terror. Foram, assim, uns 20 dias de terror na minha vida, porque eu ficava só pensando nesses 7 anos. O que eu fiz esses 7 anos? O que eu fiz? E era isso que eu pensava. E eu colocava música evangélica, eu orava, eu rezava, eu cantava, eu fazia
tudo, gente. Em minha cabeça eu pensando, gente, o que eu fiz pra merecer isso? Que coisa louca! E aí eu comecei a escrever, né? Comecei a escrever uma carta pra ele. Eu aprendi isso também, né? Quando eu fiz terapia, comecei a escrever uma carta pra ele. E escrevendo meus planos, né? Falando pra ele que eu queria vir pra Flórida, que eu queria vir trabalhar, que a gente ia permanecer junto. Mas assim, que eu vi... Porque, gente, posso falar uma coisa pra você? Se de repente acontecesse, podia acontecer... Não existe critério de quem morre primeiro, quem é mais velho e quem é mais novo. A gente sabe disso. Mas se acontecesse alguma coisa com ele, eu tava na roça. Eu não tinha mais trabalho. Eu não tinha dinheiro, porque ele me dava dinheiro, tá, gente? Isso aí eu não posso reclamar. A minha vida estava muito grudada na dele. E uma das coisas aqui que eles não reconhecem é... Como que chama? Eles não reconhecem... Ai, como que você tem um relacionamento com a pessoa com mais de 2 anos? Eu esqueci. Quem souber, coloca aí nos comentários que eu esqueci. E eles não reconhecem. Ou você é casada, ou você não é. Não existe isso. E aí eu peguei e comecei a fazer uma carta para ele, né? Comecei a fazer uma carta e também comecei a fazer uma oração, né? Eu não vou ser hipócrita, eu fiz uma oração de São Miguel Arcanjo, né? E tem uma amiga aí que eu até conversei com ela, que é a Lu, né? Vou deixar aí o canal dela linkado para vocês. Fiz a oração de São Miguel Arcanjo. Eu ouvia a pregação, eu fazia oração para saber qual decisão que eu tomava. Enquanto isso, ia escrevendo minha carta. E aí sempre isso ia me motivando, falando: Alessandra, você precisa seguir sua vida, você precisa seguir sua vida, porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E ouvindo oração de manhã, oração à noite, fazendo oração de São Miguel Arcanjo. Toda vez que eu ia tomar banho, tinha um banheiro que tem uma banheira, eu sentava ali e começava a fazer a oração de São Miguel Arcanjo, destruída por dentro. Nesse intervalo, ele ficou doente novamente, ele foi parar no hospital. E ele ficou internado. Para quem não sabe, eu já fiquei com ele no hospital por 30 dias, né? Aí, o ano passado eu fiquei com ele por 30 dias internado, por isso que eu pedi a extensão do meu visto. E eu fiquei internada com ele, e dessa vez ele ficou doente e ele foi internado novamente. O potássio dele estava muito baixo, isso mexeu com pressão, mexeu com glicose, mexeu com um monte de coisa. E aí meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu, entrei em contato com as filhas, né? A gente até fez um grupo no WhatsApp, porque eu falei assim: meninas, né? Seu pai tá internado, a ambulância veio buscar novamente e eu não sei o que fazer. Eu não sou esposa, gente. Para os Estados Unidos eu não era esposa, né? E bora ir pro hospital. E eu não sei se for por conta também do que eu falei pra ele. Juntou tudo, né, gente? Juntou tudo. E eu também não me culpo, sabe? Porque, infelizmente, ele começou a cuidar da saúde de uns 5 anos pra cá. Antes, ele era sobrepeso, né? Ele é muito alto, ele era sobrepeso. Gostava de uísque, bebia muito uísque. Então, assim, né, a saúde foi prejudicada ao longo do tempo. Mas... foi isso, aí ele ficou internado. Aí ele ficou internado por 7 dias, né? Ficou internado por 7 dias, eu indo lá, indo e voltando, né? Aquela vida, né? Difícil, que é pra ele, que foi pra mim. Mas dessa vez, como eu já tinha passado por uma antes, eu já tava mais preparada. E isso foi durante 7 dias, né? 7 dias ele recebeu alta. 7 dias ele recebeu alta, voltou para casa. Ele não estava muito bem ainda, porque demora essa questão do potássio, sabe? De fazer o balance, né, do potássio. E então ele estava muito mal. Aí ele chegou, eu fiz uma comidinha fresquinha para ele, coloquei ele sentadinho no sofá, né? Ajudei ele a tomar banho. Aí eu falei pra ele assim: olha, você não tá muito bem, porque a casa lá tem uma escada bem íngreme, né?
eu falei, você não tá muito bem, o que que eu vou fazer? Vou trazer o colchão de ar aqui pra baixo, você dorme no colchão, eu durmo no sofá pra ficar te observando, né? Aí ele, não dorme no sofá, é muito ruim. Eu falei, não, eu vou dormir no sofá pra ficar com você. O sofá é aquele sofá que estica assim, sabe? A parte da perna, assim, então é super confortável. Aí ele subi, peguei o colchão de ar e o colchão de ar aqui, gente, né? Esses colchão que a gente leva pra praia, que a gente deita aí no dia de manhã tá no chão. Não, os colchão de ar aqui é ar mesmo, coloca na tomada e o negócio vai. Aí peguei o colchão, coloquei lá na sala, arrumei, sabe, gente? Por mais que eu visse que tinha alguma coisa errada, que o negócio não ia muito pra frente, eu sempre ali, sabe, de verdade mesmo. Eu não sei agora o que eu sinto por ele, mas até então era muito amor, muito companheirismo, muita paixão. Nós passamos muitas coisas juntos, muitas coisas difíceis. E então é isso, né? Eu sempre tratei dele com maior amor. Ele jamais vai poder falar que eu fiz alguma coisa assim, né? E ele também a mim, né? E ele também a mim. Ele cuidou de mim emocionalmente, financeiramente. Eu não tenho o que reclamar. Durante a pandemia, o Barry me mandava dinheiro, tá? E não era pouco, não. Ele me mandava dinheiro, não era pouco. Enfim, a gente fez um pelo outro, né? Mas em algum momento alguma coisa desconectou. Só que ele não me avisou, né? Ele não me avisou, né? Só que eu sou perceptiva, né, gente? Eu sou uma pessoa assim muito perceptiva. Aí ele deitou, né? Ajudei ele com toda dificuldade, gente, porque falta de potássio no organismo, no sangue, no corpo, não sei se pode dizer assim, deixa a pessoa detonada, né? E como ele tomou potássio, tinha que esperar um tempo para elevar, para ver se ia realmente elevar. E eles soltaram ele um pouco antes, acho por conta do risco de infecção hospitalar, né? Bem, enfim, aí coloquei ele pra dormir e tal, deitei, ele dormiu na minha frente assim, e eu deitei no sofá assim, então eu via ele, né, sempre olhando se ele tava respirando, porque a gente não dorme, é como se uma pessoa doente com a gente é como se fosse um bebê, né. E aí, de madrugada eu vi o barulho do celular, aí eu olhei de longe, aí eu falei, bem, aí dormindo. 6 horas da manhã, outro barulho. Eu falei, bom, será que é as meninas? Porque eu tinha as meninas no grupo, né? Nós fizemos um grupo, que ele tem 2 filhas, nós fizemos um grupo pra todo mundo, quando conversar alguma coisa sobre ele, pra saber, né? Pra não precisar ficar falando com uma com outra. E aí eu falei, será que é as meninas? Mas as meninas sabem que ele tá dormindo, né? E aí eu peguei e fui lá mexer no celular. Fui mexer no celular, né? O meu celular tem senha. Eu lembro que ele colocou senha no celular dele porque o meu tinha senha. E ele ficou bravo uma vez. A gente tava em Tampa. Nós estávamos em Clearwater, nos Estados Unidos, né? Na parte de praia de Clearwater, aqui na Flórida. E ele foi pegar uma música lá e meu celular tá bloqueado. Ele, por que você bloqueia seu celular, né? Aí eu falei assim, porque em São Paulo precisa de bloqueio, senão tudo que você tiver na conta vai embora, né? Se alguém roubar o celular. E aí ficou, então ele falou, eu vou colocar no meu também. Você vê, né? A dificuldade da pessoa de pensar, né? Vou colocar no meu também, só porque você tem. Colocou, pra mim não tem problema. E aí, voltando, né? As mensagens chegaram, eu peguei no celular e baixei, porque não dá para ver a mensagem, mas eu baixei assim só para ver o que era. Sabe quando tem uma prévia da mensagem? Eu fiz assim e tive uma prévia da mensagem. Vocês querem saber o que era a mensagem? Eu quero falar do Valeu. O Valeu é uma ajuda financeira que você pode dar para o canal, uma ajuda para a Alessandra. Você pode enviar através do próprio YouTube. Se você for aqui embaixo, né? Tem o vídeo, aí embaixo tem
o like, tem o dislike, aí você vai puxando um pouquinho, tem um coração com cifrãozinho, ali é o valeu. Ali você pode dar o valor que você puder, né? Ele vai deixar você ali preencher ou vai aparecer um valor mínimo. Agora, se você quiser também ajudar o canal Resenhas da Ale, você pode também fazer o seu Pix, né? Através desse e-mail aqui. Esse é o Pix do canal Resenha da Ale, tá bom? Ah, Alessandra, mas é International Pix? Não, o Pix é do PicPay, né? Só que através aqui da minha conta aqui eu consigo mexer no meu PicPay, tá bom? E eu quero agradecer a Andressa, era minha psicóloga, agora é minha amiga, né? Ela fez uma contribuição para o canal, quero agradecer. Amiga, muito, 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 muito obrigado. Um grande beijo, muito obrigado. Você tem sido aí meu apoio, né? Nos momentos anteriormente como psicóloga, agora como amiga. E nos momentos que eu mais preciso, você ter sido o meu apoio. E eu quero agradecer de coração essa ajuda financeira que você mandou pro canal. Tá bom, Andressa? Um beijo. Gente, a Andressa, ela é parceira do canal. Quem precisar, vou deixar aqui linkado, tá? O Instagram da psicóloga Andressa, tá bom? Então, bora lá, vamos voltar. Então, vocês querem saber o que tinha lá na mensagem? Eu vou deixar isso para contar no próximo vídeo. Gente, é assim, né? É assim que a gente vive. E quero pedir desculpa por eu demorar tanto para fazer vídeos. O que acontece, gente? Eu estou fazendo algumas atividades aí que demandam tempo, né? E eu tô tentando me encaixar os vídeos nesse schedule que eu tenho agora, tá? Mas assim, vai dar tudo certo e também vou contar as histórias, né? Preciso contar as histórias. Eu tô cheia de história aí pra contar. Então, se você não deixou o seu like, deixa o seu like, curta o vídeo, comente. Muito obrigado. Desculpa por eu estar emocionada. Essa história ainda me toca muito. Eu me sinto muito fragilizada ainda. Ah, muitas pessoas também me perguntaram no Instagram: você ainda conversa com o Barry? Converso com ele, sim. Converso. E hoje mesmo eu não aguentei, gente. Gente, eu não aguentei. Hoje eu quebrei o pau. Tá achando que eu sou o quê? Besta? Mas enfim, a gente conversa. E é isso, gente. A vida é isso. Eu gosto da vida porque a vida ela vem com tudo e pá, e você levanta e pá, e é isso, gente. É isso. Vamos ser felizes, vamos deixar o outro ser feliz, vamos. Então, galera, quero agradecer por vocês terem ficado até o final. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau!